galera, estamos começando mais um Fala Mais Anda. Hoje estou aqui com a minha amiga Gabriela. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, prazer estar aqui. Eu estava animada por estar aqui, né, conversar com vocês, falar um pouco de mim, um pouco da cidade e vamos lá. Vamos lá? Vamos bater esse papo e vamos bater andar? esse papo, vamos andar. Hoje estamos aqui na Praça Ambrósio Baldim. Gabi, se apresenta, fala um pouco de você. Quem é a Gabriela Jacques, né? Sim, eu sou a Gabriela, eu sou arquiteta aqui na cidade de Peruíbe. Faz pouco tempo, relativamente pouco tempo, mas eu vou dizer que a profissão é uma coisa, minha paixão, né? Eu sou apaixonada por arquitetura, não só o que eu faço, mas a que eu observo também. Então, esse é um dos motivos de eu estar aqui, da gente falar um pouquinho da arquitetura que a gente observa também, né? Sim. E de onde saiu esse amor pela arquitetura? Eu acho que isso sempre esteve em mim, assim. Eu sempre amei tudo que é relacionado à arquitetura. Minha mãe brinca que eu era criança, 5 anos de idade, eu só assistia programas de decoração. Então, é uma paixão antiga, né? E uma referência, assim, desculpa a minha ignorância, quando você fala de arquitetura, me corrija se eu estou errado, eu só conheço o Oscar Niemeyer, mas ninguém, não é a minha praia. Sim, sim. Curiosamente, a arquitetura, ela não é muito reconhecida aqui no Brasil. É uma pena, porque, na verdade, muitos arquitetos são mais famosos fora do Brasil do que aqui no Brasil, arquitetos brasileiros, inclusive. A arquitetura brasileira, ela tem uma grande influência na arquitetura global como um todo. Inclusive, Oscar Niemeyer foi um dos principais arquitetos do movimento contemporâneo, né, movimento modernista. Ele e muitos outros, por exemplo, morreu recentemente Paulo Mendes da Rocha, que foi um arquiteto importantíssimo no Brasil. Ele ganhou o prêmio Pritzker. O que é isso? É um prêmio que se fosse o Oscar da arquitetura. Então, ele não só o Oscar Niemeyer ganhou, mas ele também ele não tem uma visibilidade tão grande quanto o Oscar Niemeyer, né? Como eu falei, é uma pena, porque os arquitetos brasileiros, que quando vão para fora, eles são muito bem reconhecidos. Então, se você for arquiteto e for trabalhar em outro país, eles vão saber que você tem um grande repertório de design, de conhecimento técnico, de conhecimento de história da arquitetura. Então, são todos esses elementos que fazem a arquitetura brasileira ela ser muito famosa. Infelizmente, não no Brasil, mas no resto do mundo. A gente já entendeu que é uma área importantíssima. Eu queria saber um pouco mais sobre a arquitetura aqui em Peruíbe, na cidade de Peruíbe, que é a cidade que eu tanto gosto. A importância da arquitetura, a importância do seu trabalho e da sua profissão. Eu acho que a arquitetura aqui em Peruíbe, ela é muito rica em um sentido que muitas pessoas acham ruim, mas eu acho bom. Aqui em Peruíbe ela tem um plano diretor bem segmentado, com leis muito rígidas, né? Algumas pessoas podem achar isso ruim, mas isso garante que a cidade seja bonita, por exemplo. Sim. Como um todo, ela é uma cidade muito harmônica. Você não vai encontrar casas com pouca luz, casas com ambientes muito pequenos. Isso graças a um plano diretor bem elaborado que a gente tem e que a gente deve seguir sempre para ter uma arquitetura aqui sempre coesa, sempre harmônica. Então, se você procurar uma casa em diferentes bairros, as mudanças que vão ter são pequenas, porque a lei ela mantém essa igualdade, né? Ela faz com que toda a região seja bem harmoniosa. Gabi, e para contratar um arquiteto? Precisa ter dinheiro? Como faz para contratar um arquiteto aqui na cidade? Não só aqui na cidade, mas como no Brasil em geral. Essa é uma das maiores lendas urbanas, que para você contratar um arquiteto você tem que ser rico. E eu digo que é bem pelo contrário, se você não é rico, contrate um arquiteto. Porque o que acontece? A arquitetura ela vai garantir que você faça economia na hora da obra, né? Porque se você tem um bom projeto, um projeto bem pensado, pensando que economicamente você possa manter os ambientes de forma harmoniosa, segura, que você tenha uma economia futura também. Por exemplo, uma casa que ela é termicamente confortável, ela vai te garantir uma economia, não só no momento que você constrói, mas também no futuro. Sim. Né? A engenharia e a arquitetura, sei lá, elas trabalham junto, em conjunto, ou tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra que eu tô falando? Não, na verdade, isso também é uma das coisas que é muito questionado, né? Como que funciona
a diferença entre arquiteto e engenheiro. Muita gente não entende, mas vamos dizer que são profissões complementares. Sim. Tá? Você, por exemplo, você é professor de educação física, Exato. certo? Então, assim, eu vou entrar que você estudou o corpo humano, correto? Correto. Então tá. Vamos dizer que o arquiteto, ele é responsável pela sua musculatura. Entendi. E o engenheiro é responsável pelos seus ossos. Entendi. Um depende do outro. Entendeu? Sim. Ambos trabalham em harmonia. É claro que existe a possibilidade de você fazer, de um arquiteto fazer um projeto estrutural e existe a possibilidade de um engenheiro fazer um projeto arquitetônico. Só que a especialidade não é de um e outro. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando um arquiteto estuda 5 anos para fazer uma casa que seja bonita, agradável, que seja econômica, que seja boa para você viver, confortável a longo prazo, um engenheiro ele só estuda 6 meses nesse assunto. Entendi. Existe uma rixa entre engenheiros e arquitetos? Só para engenheiros e arquitetos que são bobos. Acreditou que dá para trabalhar em conjunto e para o bem do contratante, né? Sim, exatamente. Eu trabalho junto com alguns engenheiros que são meus parceiros e a gente trabalha muito bem junto, né? Que legal. Gabi, a gente está aqui na Praça Ambrósio Baldim, igual eu tinha falado no começo. O que você acha dessa obra, desse espaço, que é um centro turístico aqui da cidade de Peruíbe? Você acha bonito? Você gosta? Eu gosto, eu acredito que dá para fazer melhorias, principalmente o mobiliário urbano, mas isso são coisas pequenas, mas a ideia dela ser uma praça redonda, essa ideia circular, ela é ótima, né? Ela traduz uma ideia de comunidade em aldeia, que antigamente, né, principalmente nós que somos brasileiros, as aldeias elas se centralizam mais ou menos assim, elas conversam assim desse jeito. Então a comunidade ela tem um centro e isso aqui funciona aqui, por isso que movimenta tão bem na época de turismo, quando as pessoas vêm aqui, porque cria esse senso de comunidade, né? De cultura assim da cidade de Peruíbe. Isso, exatamente. Eu não tinha reparado por esse lado, mas você falando agora dá um aspecto meio indígena, não sei. Agora você viu na minha agora cabeça. você Eu posso estar falando bobeira, exclusivamente, mas né? agora eu vou olhar com olhares diferentes. Assim como na área da saúde, tudo se renova, né? Ninguém sabe de tudo, a gente tem que estar sempre se atualizando e estudando. É verdade. Surgiu muitas coisas novas da arquitetura nesses últimos anos pra cá? Olha, arquitetura a gente nunca para de estudar. É uma coisa que a gente se renova todo dia, todo ano, a gente tem que estudar, porque as tendências elas mudam, né? As tendências elas, assim como a moda de roupa, Sim. você tem estações diferentes e as modas diferentes, a arquitetura também funciona assim. Então ela tem esse eixo cíclico de tendências que a gente tem que estar acompanhando. E muito que a gente recicla do passado, pega referência do passado para estar usando. Então, sim, a gente está sempre estudando, sempre se renovando, tanto a questão não só das tendências, como eu falei, mas questão de materiais, que são materiais novos que aparecem no mercado o tempo todo, que ajuda na tecnologia de construção, né? Que vai estar ajudando sempre a gente a construir casas melhores, casas mais baratas e casas mais sustentáveis, que é um eixo que a gente tem que focar agora, que é uma sustentabilidade, né, para um futuro promissor. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com Fala Mais Anda, tá bom?